Ai, meu Deus. Sessão 4 acabou de postar um vídeo polêmico. O Bardock do Super foi um erro para Dragon Ball? Vamos ver agora. Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e Modo análise, hein? Modo análise. você está na Sessão 4. E muita gente, galera, começou a enviar esse vídeo do canal Pipoca e Nanquim. O evento que exaltou o erro de Dragon Ball e foi desrespeitoso. Vixe, do nada? Do nada. Para que eu reagisse. Mas, como o conteúdo é longo, resolvi fazer esse vídeo dando a minha opinião. Aqui, dois assuntos são abordados em particular, sobre o evento Genkidama Matsuri. O primeiro é o fato de terem exaltado o Bardock do Super, e ele conta que isso foi um baita erro. E o segundo é sobre não terem creditado o Toyotaro no evento, sendo que ele... Foi o que eu falei, Toyotaro foi um erro. Agora, gente, tem que aceitar. Eu gosto do Bardock do Super. Não sou o maior fã, mas tem que aceitar que ele é o novo canônico e o do Z foi pra puta que pariu. Felizmente. é o criador da saga Moro. E nesse ponto não há o que discutir. Todos nós concordamos, não é verdade? E galera, o ponto de discordância é o fato do Bardock do Super ser um erro. E nesse vídeo eu quero fazer você olhar por uma ótica diferente, de alguém que consome Dragon Ball diariamente e que acredita que a análise que fazem sobre o Bardock do Super é completamente errada. Portanto, já deixa o seu like. E aí eu vou dizer, como alguém que acompanha Dragon Ball e sabe como o mundo funciona, vou falar se a Sessão 4 aí tá certo. Se inscreva no canal, então se liga aí. Galera, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre essa briga entre o Bardock do Super versus o Bardock do Z. Mas vamos ser sinceros, né? Bem mais legal, né? Visualmente, bem mais legal, né? Pô, a bandana, os bagulho vermelho aqui, o traje é laranja. O problema do Akira é que ele tem tesão em deixar tudo simples. Eu continuo com a mesma opinião de antes. As duas versões são boas, mas a do Super, galera, é a que tem mais coerência com a história do Goku. E nesse vídeo aqui, eu explico melhor. O que vejo é muita gente se apegando à nostalgia para justificar que o Bardock do Z é melhor. Cara, não. Hoje sim, hoje o Bardock do Super ele faz mais sentido. Mas se for pegar o mangá de Dragon Ball, não. Porque o mangá de Dragon Ball, o que o Goku fala? O Raditz fala, tá no mangá. Ah, você foi enviado pra Terra quando você ainda era um bebê. Eu acho que eu tenho esse mangá aqui. Aqui, ó. O Mestre Kami. O Mestre Kami tá falando aqui, ó. O Mestre Kami tá falando aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Acho que estou entendendo, Goku. Tempos atrás, Son Gohan me contou que havia encontrado um bebê com cauda. Um bebê com cauda. Não uma criança. Um bebê com cauda. E vamos ser sinceros também. Nessa parte, eu acho bem foda-se, né? Vamos ser sinceros. Tem coisa que a gente tem que lembrar que é a porra de um desenho. Ai, mas um bebê não ia sobreviver na floresta. Foda-se, é um desenho. Foda-se. Entendeu? Não, existe lógica que não precisa. A lógica, ela serve até um certo ponto, aí depois você tem que lembrar que, porra, os caras ficam loiro. Aí esquece a lógica. Os caras começam a gritar e ficar loiro. Mas esquecem de analisar a história e o contexto do porquê ocorreu essa mudança. Primeiro de tudo, vamos nos concentrar nos fatos, tá? Essa história do Z, onde o Goku foi enviado para a Terra para conquistá-la, nunca nasceu da cabeça do autor. É tudo obra da animação. Outra coisa, além de não ter sido criado pelo Toriyama, ele mesmo diz em vida que jamais desenharia dessa forma. E ele fala isso, galera, na Daisenshu volume 6, e o texto diz o seguinte, abre aspas: eu gostei muito da história do Bardock, o pai do Goku. É bem dramática. É o tipo de história que eu jamais desenharia se fosse eu. Foi como assistir um Dragon Ball diferente no bom sentido. Então, achei legal. Fecha aspas. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem, tá vendo, Augusto? Ele gostou. Sim, galera, gostou. Mas como espectador, não como criador. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes de terror, mas não tenho o dom de criar histórias desse tipo. Tu consegue perceber que entre gostar e criar há uma diferença? Pois bem, observe a frase. Jamais chat. Igual eu gosto muito de gótica, mas até hoje ainda não achei a fórmula pra criar uma. Desenharia se fosse eu. E galera, ele fala isso em 95 e basicamente descarta a possibilidade de fazer um Bardock com essas características e história, ou seja,
Ele gostou do que viu no filme, mas deixou claro que não faria igual se fosse ele. Como não fez, É o bagulho que eu falo pra vocês. A verdadeira história, o Akira, ele tá aqui no chat, ó. Ele pode falar pra nós. A verdadeira história é o seguinte. O Akira viu que a Toei fez um Bardock foda. O Akira viu que a Toei fez um Goku foda. E ele ficou com inveja. Ele ficou com ciúmes. Aí ele ficou tipo assim, não, nada a ver com o meu Goku. Nada a ver. Aí por isso que mudou tanto hoje, entendeu? É porque ele se sentiu superado. quando teve a oportunidade de contar a história do Bardock 19 anos depois em Dragon Ball Menos, sendo essa, galera, a única história do personagem reconhecida pelo autor. Eu sei que tu pensou agora, mas Augusto, o Akira colocou o Bardock do Z no mangá, portanto, Esse ele é detalhe canônico. Sim, galera, o personagem é canônico, até porque esse Bardock do Z e o do Super são criações do Akira. O que não foi aceito nesse caso é a história que o anime criou. Lembrando que o conceito de canônico está relacionado à aceitação, aprovação. O autor ou detentor dos direitos autorais precisa aceitar como parte de sua história. Esse Bardock do Z e esse do Super foram feitos pelo Akira. A diferença é que o do Z... Essa parte aqui é importante. Eu acho que deveria ter alguém aí que faz vídeo na internet que deveria escutar essa parte aqui, ó. Os direitos autorais precisa aceitar como parte de sua história. Esse Bardock está relacionado à aceitação, aprovação. O autor ou detentor dos direitos autorais precisa aceitar como parte de sua história. Se um tal de Akira aceitou que Dragon Ball Super faz parte da história, né? Esse Bardock do Z e esse do Super foram feitos pelo Akira. A diferença é que o do Z, a história não é do Akira. Mentira, Augusto. O Akira não criou... Oi, otário! Eu desenhei o Bardock com muito prazer depois que o Akira me deu a história. Fiquei cativado. Joguei todas as minhas habilidades. Ah, que isso, cara. Vitor, indireta? Não, essa direta não foi pro Vitor. Bardock do Z. Galera, deixa eu contextualizar pra tu entender melhor. A ideia do Bardock, inicialmente, foi do Nakatsuru, o mesmo criador do Super Saiyajin nível 4. Só que o modelo criado por ele foi esse. Porém, quando o Akira viu esses modelos, resolveu fazer alguns ajustes e nasceu esse Bardock. Bem melhor, não é verdade? Ou seja, por mais que a ideia tenha sido do Nakatsuru, o modelo final é do Akira Toriyama. É dele o design de personagens, mas a história ficou a cargo da Toei. Inclusive, em 2011, ele comenta sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, eu estava bastante ocupado com a serialização do mangá de Dragon Ball e basicamente deixei o anime a cargo da Toei Animation. Então, esse tipo de situação era rara. Talvez tenha sido porque o conteúdo tangenciava o passado do personagem principal, que fui especialmente chamado para me envolver um pouco com o design dos personagens. Quando vi o episódio finalizado, lembro-me de ter sentido bastante admiração. Em meus trabalhos, prefiro algo mais leve, então tenho tendência de evitar temas sérios. Mesmo se... Ai, meu Deus! O Vitor estando isso. Não, Akira, pare, Akira! Mas o Z tinha essência! Se tivesse escrito o mesmo passado... Pô, cara, no Z, cara. O tom teria sido muito mais leve. Graças a isso, senti como se Dragon Ball tivesse ganhado um pouco mais de profundidade. Fecha aspas. Veja que o Akira sempre admirou o trabalho feito no Bardock do Z, mas nunca aceitou como algo que ele faria, tanto que ele não fez quando teve a oportunidade. Mas Augusto, tu tem que entender que o Bardock do Super mudou o passado do Goku. Antes, ele foi enviado para conquistar a Terra, agora ele é enviado para ser salvo. De fato, galera, existem duas histórias, mas apenas uma foi reconhecida pelo autor, ou seja, a que ele mesmo criou. Tu pode até questionar, mas eu prefiro mais a história do Z. Mas isso não muda o fato que ela não foi escrita pelo Akira Toriyama. Nesse momento, os defensores do canon ficam malucos porque, para defender o seu gosto pessoal, precisam aceitar a ideia da Toei ao invés do Akira Toriyama. Ou seja, para muitos fãs, canon nunca foi sobre aquilo que o autor faz ou aceita como parte de sua história, mas sim é sobre aquilo que eu gosto. Ai, toma!
Toma! Age of Z... Ai, toma! O Toyotaro acerta quando diz que cada um deve escolher o seu próprio canon. Mas se isso está certo ou errado, é outra história. Outra coisa que certamente cara de tu deve 40 estar anos, comentando agora é o seguinte, mas Augusto, a história do Goku já tinha sido estabelecida no mangá quando Raditz chega na Terra. Ai, meu Deus, ele vai refutar eu agora. Ai, meu Deus do céu. Conta o motivo dele ter sido enviado, ou seja, o Akira mudou o passado do Saiyajin em Dragon Ball Minus por meio de um retcon. E cara, tu pode até chamar isso de retcon, mas eu considero como uma expansão da história, porque aquilo que o Raditz fala no mangá não altera as informações de Dragon Ball Minus. Aqui, por exemplo, a Guine diz que iria avisar o Raditz que o Goku foi enviado pra Terra, mas nunca falou pra ele o motivo pelo qual o Goku estava sendo enviado. E esse, galera, é um detalhe que as pessoas não notaram. Guine não disse, Raditz, estamos enviando seu irmão pra Terra, porque o Freeza pretende exterminar os Saiyajins. Até porque, galera, se ela tivesse falado isso, Vegeta não teria ficado surpreso quando o Dodoria revela essa informação em Namek. E eles não teriam acreditado que foi um meteoro que atingiu o planeta. Ou seja, quando o Raditz chega na Terra, ele fala aquilo que tinha conhecimento. De fato, os Saiyajins eram enviados a outros planetas para conquistá-los. Mas o que ele não sabia é que seu irmão foi enviado por outro motivo. Minus não altera, galera, a história anterior escrita pelo Akira, apenas expande, pois o Raditz nunca soube o motivo real do Goku ter sido enviado para a Terra. Ah, Augusto, mas o Bardock do Super é bonzinho, diferente do Z. Cara, pô, cara, é que não sei, cara. Você não entende, Augusto. A essência vem do Z, Augusto. Homens sarados, suados, lutando até a morte, Augusto. Você não entende que isso é a essência que eu quero, Augusto. Eu quero um homem sarado deitado na minha cama, Augusto. Para isso, não assistiu a série ou leu o mangá de olhos fechados. O Bardock do Super nunca foi bonzinho. Ele dizimava centenas de raças, e isso é mostrado tanto em Minus quanto na saga Granola. Ter uma pequena dose de humanidade não torna ele um cara legal. Quer dizer... mas se você só mostra essa parte, é meio paia. Então que o Thanos, quando resolve adotar a Gamora e elimina toda a sua raça, torna ele um cara bonzinho? Óbvio que não. O próprio Bardock do Z... Exatamente. Aí se passa vários anos e o filho da puta mata a própria filha. E o Bardock faz o quê? Salva pessoas aleatórias que ele nunca viu na vida. E galera, tem ações de humanidade quando quer vingar a sua equipe e salvar a sua... E isso é uma coisa bem feita. O Bardock salvar a mãe do Granola não é uma coisa bem feita. Raça. Fazer isso não era comum entre os Saiyajins. O próprio Vegeta, quando descobre que o seu pai foi morto pelo Freeza, ele nem liga. Mas o Bardock do Z liga quando vê os seus amigos mortos. Me responde aí, por que tu aceita que o Yamoshi, o primeiro deus Super Saiyajin, era um cara legal por questionar as ações dos outros Saiyajins, mas não aceita que o Bardock poderia ser um Saiyajin diferente dos demais? Por que tu aceita... Não, ô Todd, então, exatamente, pô, é intancável, mano, é intancável. É tipo o Bigodudo, ele matar um monte de pessoas aí, e aí, tipo, ele olha pra duas pessoas, não, mas vocês dois cativaram meu coração, vem aqui, vem. Vocês dois não vão morrer, não. Ah, mas por que não? Porque, porra, eu também já fui filho com uma mãe, entendeu? Então vem aqui, você e o filho. Pô, é foda, mano. Que o Vegeta mudou salvou porque sim. a sua personalidade, mas não quer aceitar que um Saiyajin como Bardock criou um senso de pensamento diferente, assim como o Yamoshi. Veja que isso, galera, vai totalmente a favor do conceito do próprio Super Saiyajin de ser gentil. Ora, eu aceito que o Goku pode ser um Saiyajin por ter um coração gentil, mas o seu pai não pode? E cara, sendo bem honesto aqui, o Bardock do Super tem muito mais a ver, tem muito mais conexão com o que o Goku se tornou do que a sua versão do Z, que odiava o seu filho por ser de classe baixa, mas ele mesmo era de classe baixa. Olha que roteiro zoado. Não, Augusto. Augusto! Pô, cara, vou ter que virar do Z, cara. Você, Augusto, assistiu o filme virado de ponta cabeça, Augusto? Pô, Augusto.
Augusto, o filme é sobre isso, Augusto. O cara é hipócrita, Augusto. O filme é o filho da puta, porque a raça é filha da puta e só quer o melhor do melhor. Ninguém quer ser um trouxa, otário. E o que o Bardock aprende nesse filme? A dar valor na porra do filho. Essa é a lógica do filme. No final, aquele que ele mais odiou, aquele que ele achava que é inútil, é a última palavra antes dele morrer. É ele chamando pelo filho dele. Isso é porra de um filme foda, Augusto. E não a porra do LGBT que vê uma família aleatória e fala, tem que salvar. Desculpa. Então, meu amigo, colocar o Bardock do Super no trailer apresentado no Genki da Matsuri... Ah, esse outro cara é um viadinho também, é um viadinho. Ai, meu Deus do céu, meus sentimentos, apareceu um Bardock do Super num trailer. Ai, meu Deus. Ah, vai dar bundinha também o outro cara. Não é um erro, é apenas aceitar que aquela história é a única reconhecida pelo autor. Desrespeito seria colocar aquilo que ele não criou e disse que nunca faria. Aí sim seria um erro. E assim, tu pode até não gostar do Bardock do Super, e tá tudo bem. Orgulho vai se dizer. Você tá podendo criar? Se discute. Mas o que tu não pode negar é que essa é a única história criada e reconhecida pelo Akira Toriyama. Bom, é o que eu penso. Mas e você, diz aí, faz sentido, não faz sentido? Gostaria muito de saber a sua opinião. Cara, posso falar um bagulho bem sério com vocês? Primeiramente, vídeo foda. Me equivoquei um pouquinho no final aqui, porque o Augusto foi falar mal do filme. Deixa eu perguntar pra vocês não estão sentindo já cansaço, não? Parece que eu vi já esse vídeo aqui umas 15 vezes já. E o próprio Augusto fazendo esse vídeo umas 15 vezes. Por isso que eu falo, gente, Tagamoro, pelo amor de Deus, vem logo, cara. Não é o remake que a gente tá precisando, ó. Tem a sensação que o Augusto já viu esse vídeo aqui 10 vezes, cara. Porque eu já vi todos esses mesmos argumentos, mano. Eu já vi todos esses mesmos argumentos, cara. Não tô falando que os argumentos dele tá errado, mas é que, tipo, tá foda fazer vídeo de Dragon Ball já. Nem o Vitor defende o Z, que nem o Augusto defende o Super. Tem que defender o ganha-pão dele, né?